pessoas! Trago notícias, trago boas notícias pra você, torcedor dos Bears, hein? Graças a Deus. Vamos lá então, vencedores e perdedores desta semana. Antes de mais nada, se inscreva no canal, venham com a gente. E lembrando que tem muito conteúdo pra você que é membro, tá? Eu dissequei 2 jogos, eu dissequei Denver e Kansas City e dissequei Dallas e Filadélfia. Tem também o panorama para pós-temporada, para folga da AFC, para folga da NFC. E tem um outro vídeo respondendo as perguntas aí que foram respondidas, né? Na semana 10 da NFL. Vamos então aos vencedores e perdedores. A gente volta com o formato anterior, só com vencedores e só com perdedores. Eu mantive a quantidade de vencedores e perdedores na semana passada, né? Mas talvez tenha saído um pouco do foco, então a gente vai manter o formato como é já há alguns anos aqui no canal. Vamos começar com os vencedores. E um cara que eu acho que precisa ser um pouquinho mais falado, que teve parte fundamental nessa vitória dos Patriots, é o Keion White. Eu até poderia colocar o Drake May, mas ele não fez um grande jogo, né? Teve um touchdown pro Polk, foi muito bem na coletiva pós-jogo, inclusive o Drake May aí mostrando liderança, pedindo aplausos para a defesa. Achei uma atitude bem legal do quarterback dos Patriots, mas quem venceu esse jogo foi a defesa do New England Patriots fora de casa. E o nome que eu queria destacar aqui é o Keion White. Ele teve 6 pressões e 1 sack, mas ele foi dobrado várias vezes. Se vocês assistirem o jogo novamente, percebam como houve bastante dobra em cima do Keion White. Isso abriu espaço para outros jogadores de New England finalizar jogadas. Foram 9 sacks em cima do Caleb Williams. O Keion White é um jogador subestimado hoje, pressionando o quarterback. Olho nele. Ele chegou bastante cru em termos técnicos, vindo aí do college football, mas está evoluindo bastante. Olho, porque o físico ele já tinha e está aparecendo em outros aspectos. O segundo vencedor aqui é o famoso IRS. É a Receita Federal Americana, porque demorou, mas o imposto Allen finalmente foi cobrado. A minha teoria é que o Jordan Love é um laranja do Josh Allen, só que o Jordan Love está de folga nessa semana, e aí a gente teve 2 interceptações feias do Josh Allen contra a marcação em zona, 2 passes ruins, onde ele mereceu ser interceptado. Isso não apaga a grande temporada do Josh Allen, isso não apaga o fato dele ser um quarterback de elite, isso não apaga que o Buffalo Bills vai ganhar a divisão, isso não apaga as 280 jardas do Josh Allen ou o touchdown terrestre dele. Mas, pra gente dar uma risada aqui, imposto Allen, que fazia tempo que eu não falava, foram 2 interceptações feias que não comprometeram. As do Flacco foram muito piores, né? Até porque foram no início do jogo. Mas voltaram as interceptações, todas por um jogo. Eu não acho que elas vão voltar com frequência não, tá? Acho que o Josh Allen vai continuar cuidando da bola como cuidou nas 9 primeiras semanas. Então, a Receita Federal Americana é uma vencedora. Podiam colocar aí o André, já que a gente não tem o que ilustrar, espero que você tenha colocado alguém do programa de aeroporto, que tem os caras que ficam fiscalizando no aeroporto de Guarulhos. Coloca aí alguém do aeroporto 24 horas. Eu vou mandar uma foto para o André, ele vai colocar. O terceiro vencedor é o Kyler Murray, porque é o segundo jogo com bastante consistência dele. Ele chegou a ter grandes semanas nessa temporada, né? Chegou a pontuar forte no troféu Peyton Manning, inclusive de melhor quarterback da temporada regular. E o Kyler Murray completou 17 passes seguidos para terminar o jogo e dissecou muito bem a defesa dos Jets. A defesa dos Jets que não está bem nessa temporada não é a defesa do ano passado, que se frise isso. Mas de qualquer forma, o Kyler Murray jogando muito bem. Eu acho que, para além de uma melhora defensiva de Arizona nas últimas 2 semanas, Trey Benson também teve papel fundamental nessa vitória, o Trey McBride continua sendo um dos melhores tight ends da NFL, a gente precisa dar o crédito pro Kyler Murray. E aí o bom também é que já lançou o Call of Duty novo, e aí para aquela coisa chata, que já, o humor é surpresa, velho. Vai ficar até quando falando que o Kyler Murray vai cair de produção porque o Call of Duty foi lançado e que ele gosta de jogar Call of Duty? Chega, né? Tipo, já tá velha essa piada, então que bom que já lançou essa desgraça desse jogo aí. Eu não gosto de FPS, inclusive. Sou ruim. Eu não gosto porque eu sou ruim. Se eu fosse bom, eu gostaria. Mas eu não gosto de FPS, que é jogo de tiro, e porque eu sou ruim. E eu não gosto de Call of Duty também, não gosto de Battlefield, sou ruim. Não gosto de CS, sempre fui ruim, então prefiro jogo de esporte. Os 4 são 2 vencedores aqui. Então eu vou dar trabalho pro André, pro nosso editor. Desculpa, André. Coloca o Micah Parsons e depois o Dak Prescott. O Micah Parsons é um vencedor porque a defesa dos Cowboys pressionou muito o Jalen Hurts nessa partida, tá? E ele teve papel fundamental com 3 pressões e 2 sacks. Ele também é um vencedor porque ele falou que todo mundo quer falar, que basicamente, para resumir, foi: não me interessa para onde o Mike McCarthy vá. Ou seja, se a gente imaginava que o Mike McCarthy não tinha qualquer tipo de comando sobre esse time, qualquer tipo de moral com esse time, o Micah Parsons simplesmente colocou tudo no ventilador. E ele jogou bem.
E o Dak Prescott é um vencedor, porque o Dak Prescott agora ele tem um momento Neymar no 7-1. Para quem não se lembra, o Neymar tomou uma joelhada nas quartas de final da Copa de 2014, não joga a semifinal contra a Alemanha e não está no 7-1. O Dallas Cowboys sofreu um mini 7-1 contra o seu rival Philadelphia Eagles em casa, a primeira vitória dos Eagles em bastante tempo no AT&T Stadium, e os Cowboys vão colapsar no resto da temporada e o Dak Prescott vai ter o salvo-conduto de eu tava machucado. Agora, isso não apaga o fato de que o time tinha 3 vitórias com o Dak Prescott neste ano. Sim, há outros problemas. A defesa terrestre, que foi muito mal neste ano. O corpo de recebedores para além do CeeDee Lamb, que também não tem tanto talento. O corpo de running backs, que é muito fraco. Né? O Rico Dotto está jogando um pouquinho melhor, mas mesmo assim não é o suficiente. Agora, queira ou não, o contraste vai ser feito, porque Cooper Rush e Trey Lance é muito sem condição, né? Então, em certa medida, o Dak Prescott sai como vencedor, porque foi provado que ele não é um quarterback ruim. Ele também não é um quarterback muito bom, ele não é um quarterback top 10, mas ruim ele não é. Ruim é o Cooper Rush. Quinto vencedor aqui, mesmo na derrota, eu já falei sobre os Steelers, sobre o Russell Wilson no vídeo de ontem, tá? Então eu não vou me repetir aqui. Eu vou destacar o Terry McLaurin, foram 63 jardas após a recepção, teve um passe que ele transformou numa big play, inclusive, e se você desconta 63 jardas após a recepção do McLaurin, o Jayden Daniels tem menos de 150 jardas no jogo. Talvez tenha sido o pior jogo do Jayden Daniels na temporada. Não estou falando que foi por isso que o Washington perdeu, né? Tem outros fatores. O Russell Wilson foi eficaz em profundidade, foi decisivo, o Mike Williams apareceu, o jogo terrestre de Washington estava desfalcado, né? O Brian Robinson não jogou. Também não sei se isso foi fator porque o Eckler jogou bem, mas o Terry McLaurin eu acho que tem que sair como vencedor aqui, porque eu acho que ele está sendo mais falado. Demorou para eu colocar o Terry McLaurin aqui no Vencedores e Perdedores, né? Ele jogou com muitos quarterbacks ruins, ele viveu um pouco o que o DeAndre Hopkins passou em Houston até chegar ao inominável. Então, eu acho que ele merece entrar nos vencedores aqui, mesmo que o Washington Commanders tenha perdido essa partida. Muito está sendo falado que as vitórias dos Commanders são contra times com campanha negativa. Eu acho que isso pode ser fator, mas vamos esperar quinta-feira, jogo bem importante. Aliás, a prévia da semana 11 sai mais cedo, porque essa rodada é muito importante. Tem Washington e Filadélfia, tem Baltimore e Pittsburgh, tem Packers e Bears, que pode ser o início da crise de Chicago de vez, né? Se é que já não está em crise, daqui a pouco eu falo sobre isso. E os Packers ressuscitando de vez também na temporada. O Jordan Love em específico, tem Chargers e Bengals, importante para o wildcard da AFC, e claro, tem Bills e Chiefs. O nosso sexto vencedor é o Brock Purdy, que fez um excelente último quarto, hein? 14 jardas por passe, um touchdown, queimou blitzes, foi muito bem no último quarto pelo San Francisco 49ers. Claro que a volta do Christian McCaffrey ajuda, ele teve mais de 100 jardas de scrimmage, mas esse jogo foi uma vitória também muito na conta do Brock Purdy. E eu acho que é uma mudança de narrativa importante para São Francisco, que espalhou a farofa e pipocou algumas vezes em quarto período nessa temporada. Então a moeda cai do outro lado dessa vez, com um bom desempenho do quarterback dos 49ers, bastante preciso e seguro no pocket, decisivo aí no último quarto. Ele fez um bom primeiro tempo também, né, procurando o Jennings, e o Ricky Pearsall teve seu primeiro touchdown, aí o calouro do San Francisco 49ers. Vamos ver como fica esse jogo aéreo de São Francisco para as próximas semanas com a volta do McCaffrey. Vamos ver como fica a red zone para São Francisco também com a volta do McCaffrey. Os 49ers foram ajudados com a derrota do Los Angeles Rams, inclusive no Monday Night Football. O nosso sétimo vencedor é um homem que eu queria elogiar o máximo possível, porque trouxe o respeito de volta para a Universidade de Michigan. Aliás, vamos rebobinar. Trouxe o respeito de volta a Stanford, trouxe o respeito de volta ao San Francisco 49ers, trouxe o respeito de volta à Universidade de Michigan, e trouxe o respeito de volta ao Los Angeles Chargers. É o Jim Harbaugh. Ainda mais com esse ajuste de rota que foi feito em relação à proporção jogo aéreo e jogo terrestre, que eu já estou falando há algumas semanas. E a defesa dos Chargers está comendo a bola, está dando sangue. Essa defesa não tomou mais de 20 pontos nenhuma vez nessa temporada. Claro que o trabalho defensivo não é só na conta do Jim Harbaugh, mas ele trouxe uma cultura diferente para os Chargers. Os Chargers eram uma piada defensiva no ano passado. Vocês lembram que muitas vezes, coloca o aerolito aí do Chapolin, muitas vezes eu falei no ano passado com o Brandon Staley que a defesa dos Chargers era o cenário de isopor do Chapolin. Neste ano não é o caso, está sempre bem posicionado e está sempre intensa. E o Justin Herbert está cuidando bem da bola, está sendo decisivo, o Quentin Johnston é outro wide receiver, teve touchdown nessa semana. Os Chargers são um time sério, são um time de respeito e isso passa pelo Jim Harbaugh. O trabalho que o Dan Campbell fez nos Lions, o Jim Harbaugh está fazendo no Los Angeles Chargers, ele merece muitos aplausos. Nosso oitavo vencedor é outro nome que poderia estar mais vezes nos vencedores e perdedores em semanas anteriores, assim como o Terry McLaurin, então eu estou pagando uma dívida aqui, é o Saquon Barkley.
porque ele não foi tão bem utilizado no primeiro tempo, mas no segundo tempo ajudou os Eagles a solidificar a liderança, e eu acho que ficou evidenciado que, de novo, que o projeto de Filadélfia ofensivo ele tem que ser com o Saquon Barkley sendo a ignição, com o Saquon Barkley sendo a primazia, com o Saquon Barkley em primeira descida. No primeiro tempo a gente viu mais passe do que deveria, muitas vezes o Jalen Hurts pressionado, muitas vezes o Jalen Hurts tendo que correr em scrambles e não teve tanta eficácia com o Barkley. Eu acho que o plano de jogo no primeiro tempo não foi bom e no segundo tempo houve uma correção de curso. O Saquon Barkley neste momento tem mais de 1.100 jardas de scrimmage recebidas e em passe e corridas. Ele é um dos melhores jogadores da NFL no lado ofensivo da bola. Ele não é o melhor porque o Derrick Henry é um ET, né, nessa temporada, e o Derrick Henry joga com o favorito MVP, isso ajuda também, mas que é o Lamar Jackson. Mas o Saquon Barkley, ele é um tremendo vencedor e Filadélfia hoje para mim é o favorito na NFC Leste, muito por conta do Saquon Barkley. Duelo interessante nessa quinta-feira contra os Commanders. Legal ver o Saquon Barkley que sofreu tanto no New York Giants com o nosso primeiro perdedor, que daqui a pouco eu vou falar quem é, e agora está num time um pouco mais coeso, aliás, bem mais coeso, né? O nosso nono vencedor é o Dan Campbell. Eu fiquei bastante emocionado com o discurso pós-jogo e dele e do Jared Goff, né? O Goff falando que esse time é diferente e tudo mais, e o Dan Campbell falando uma verdade óbvia sobre os Lions, que esse time ele encontra formas de vencer mesmo quando ele não está jogando tão bem. A defesa apareceu, e a defesa vem aparecendo desde a lesão do Aiden Hutchinson. Esse time dá o sangue pelo Dan Campbell. Ele é um dos melhores treinadores. Ele pode não ser um guru ofensivo, pode não ser o Sean McVay, o Kyle Shanahan ou o Bill Belichick no lado defensivo, mas ele é o melhor gestor, talvez, né, em termos de capacidade de motivar o elenco, capacidade de colocar os jogadores em posição de fazer jogada e capacidade de tirar o melhor dos atletas. Não é só a parte tática que importa. Então a gente tem que elogiar o Campbell em relação a isso. No jogo de 5 interceptações do Jared Goff, a defesa apareceu no segundo tempo, forçou turnovers, pressionou o CJ Stroud, e no último quarto o Goff fez o dele, né? Também tem isso, também não é como se o Goff tivesse feito uma partida inteira ruim. Então o Dan Campbell tem que ser elogiado como vencedor. E o nosso 10º vencedor, eu pensei em colocar a defesa dos Dolphins, eu pensei em colocar o front dos Dolphins, eu pensei em colocar o Tyreek Hill, que anotou o touchdown finalmente. Eu pensei em colocar até o Tua, que teve turnovers, mas no geral fez uma boa partida. E eu pensei em colocar o Mike McDaniel, que chamou bem o jogo, mas eu vou colocar o Miami Dolphins como um todo. É raro eu colocar um time como um todo no Vencedores e Perdedores, mas eu vou precisar colocar. Por quê? Miami tinha 2-7 possível se perdesse esse jogo. Agora vai para 3 vitórias. Se Miami vencer os 2 próximos jogos contra Las Vegas e New England, fica com 5 vitórias e 6 derrotas. É isso, né? Deixa eu só checar. 5 vitórias e 6 derrotas. 5-6, nesse panorama da Conferência Americana, que no final do vídeo eu vou falar, fique comigo até o final, os Dolphins vão entrar na briga pela pós-temporada pelo wild card, porque a divisão ficou muito complicada, até porque eles têm 0-2 contra o Buffalo Bills. Então foi um esforço coletivo do Miami Dolphins essa partida. Coletivo, com as costas contra a parede, viajando até a costa oeste, para enfrentar um dos times mais quentes da NFL, para enfrentar um quarterback que estava jogando bem, e os Dolphins foram lá, especialmente a defesa, que sofreu muito nas últimas semanas, os Dolphins foram lá e venceram esse jogo. Não foi um jogo explosivo, maravilhoso, mas foi um jogo que eles encontraram uma forma de vencer, limitaram os Rams, daqui a pouco eu vou falar, na Red Zone e tudo mais. Então, os Dolphins saem como vencedores, porque se eles perdessem aqui, a temporada acabava. Assim como meio que acabou a temporada dos Jets, acabou a temporada dos Cowboys, os Dolphins iam entrar para essa coluna de acabou essa temporada e vão pensar no ano que vem. E essa vitória mantém os Dolphins vivos, certo? Vamos então para los vencedores, na sequência. A vinheta na tela, André. Bom, vamos para os perdedores e vamos começar aqui com o Daniel Jones no jogo do domingo de manhã, né? O Chuba Hubbard fez uma grande partida, elogios a ele. Eu acho que o Bryce Young está melhor também, não o suficiente, mas está melhor, está com mais compostura pelo menos. Mas o primeiro perdedor tem que ser o Daniel Jones. A primeira interceptação estava 10-0 o placar, foi na Red Zone. A segunda interceptação não é tanto culpa dele, foi um drop, mas foi também na Red Zone. E não foi um bom jogo como todo do Daniel Jones. É o 5º jogo do Daniel Jones na carreira com menos de 200 jardas e 2 interceptações. Ele é um perdedor também porque o New York Giants hoje tem a primeira escolha geral do draft de 2025. E aí tem que ser uma completa e total loucura se a diretoria dos Giants não draftar um quarterback, seja ele quem for. Quem for, qualquer um, velho. De Sharon Sanders a Cam Ward, qualquer um, hoje é uma ideia melhor do que a manutenção do Daniel Jones. Tem um outro elemento, Adam Schefter até tweetou recentemente, teve um membro do canal lá atrás que cantou essa bola. O contrato do Daniel Jones fica garantido no ano que vem se ele sofrer lesão.
Então, se o Brian Daboll quiser salvar o emprego dele, tá na hora, tá mais do que na hora, os Giants têm a pior campanha da NFC, tá mais do que na hora do Daniel Jones ir pro banco. Não porque a alternativa do Drew Lock seja grande coisa, mas protocolo Russell Wilson e protocolo Derek Carr. Se o contrato ficar garantido, vai ficar complicado de cortar no que vem. Se livrem dessa bomba. Tenham seriedade. Segundo perdedor aqui é o Vance Joseph, que eu elogiei nas últimas semanas, mas até falei sobre ele na semana NFL, ontem, na segunda-feira. Se mandar blitz contra o Mahomes, ele vai pagar o preço. E ele mandou muita blitz contra o Mahomes. O Mahomes teve 11 de 14 contra blitz e um touchdown nessa partida contra as blitzes dos Broncos. Eu sei que a defesa dos Broncos ela tem isso como predicado, a segunda que mais manda 5 ou mais para cima do quarterback, a blitz. Mas ao mesmo tempo eu acho que no segundo tempo poderia ter tido algum tipo de ajuste nesse aspecto. Né? Então o Mahomes ateou fogo nas blitzes de Denver com o Travis Kelce, especialmente no segundo tempo. Isso aconteceu em terceira descida também e foi fator na derrota. Claro que o field goal bloqueado acaba sendo fator, mas eu acho que faltou esse ajuste no segundo tempo. E o nosso terceiro perdedor... Vão-se os anéis para ficar os dedos, né? Caso clássico do presidente que manda embora o ministro. Shane Waldron caiu no Chicago Bears. Não deveria nem ter sido contratado. O trabalho dele em Seattle não foi dos melhores. Eu acho que o Shane Waldron ele estava chamando o ataque dos Bears com base na roleta do jogo da vida. Ele girava assim e aí dependendo do número que caísse, ele chamava uma jogada. Mas em termos filosóficos, não fazia muito sentido, pelo perfil do Caleb Williams, de já segurar a bola bastante, que é um perfil parecido com o Russell Wilson, por exemplo, de você ficar socando passezinho curtinho para aqui, para cá, screen aqui, screen acolá, meio que tipo, primeiro ano dele, então vamos tentar trabalhar isso para ir aos poucos, só que não funcionava. E aí o efeito é o seguinte, nos 2 últimos jogos os Bears não anotaram touchdown, Chicago teve 1-14 em terceira descida e 6-40 em terceira descida nos 2 últimos jogos. Gente, 6-40 foram 34 terceiras descidas que o ataque dos Bears saiu de campo nas 2 últimas partidas. 34! Aí não dá. Então, assim, muita coisa tem que mudar. Eu queria colocar também o Keenan Allen nos perdedores, porque... assim, a tendência é que ele não volte para Chicago no ano que vem, não vão renovar o contrato dele, é óbvio, não está jogando bem. Eu acho que a subutilização do Roman Dunze nessa temporada também vai na conta do Shane Waldron. Vamos ver se muda alguma coisa nesse ataque dos Bears, vamos ver se eles têm um pouquinho mais de explosão com o talento que tem com o Roman Dunze, com o DJ Moore, menos essa chuva de screen para o DJ Moore, menos corrida pelo meio pro DeAndre Swift, porque não é esse o caminho. Vamos ver se muda alguma coisa. Mais play action, foram menos de 20% nesse último jogo. Aí fica difícil, cara. Fica difícil. O ataque dos Bears completamente aleatório, insalubre de assistir e parece que toda jogada é o Caleb Williams no chão. Foram 9 sacks. É óbvio que o Caleb Williams tem culpa, né, nisso tudo, mas é mais óbvio ainda que o Shane Waldron é o maior culpado para não falar mais coisas aqui. Então cai o Shane Waldron. Não acho que vai resolver. A temporada dos Bears já foi de arrasta. Começou aí de arrasta na Hail Mary. Agora, vamos ver se existe alternativa para o ano que vem, porque o Matt Eberflus também tem que cair. Tem que cair todo mundo aqui. Não é só o Shane Waldron. O nosso quarto perdedor, assistindo aos jogos dos Falcons, assim, primeiro, a defesa de Atlanta não consegue pressionar o quarterback. Esqueçam, isso não vai acontecer. A Atlanta vai cair nos playoffs em algum momento por causa disso, tá? Sendo muito sincero. Mas o nosso quarto perdedor, eu acho que é o Kirk Cousins. Porque o Kirk Cousins, quando um pouquinho mais pressionado, ele fica desconfortável e ele não joga bem. A interceptação aqui, um passe no meio do campo, o Tyrann Mathieu estava fechando o meio do campo, inclusive, era meio do campo fechado nessa jogada. Ele está pressionado, ele está desconfortável e ele solta o passe mais para a esquerda do que deveria. Né? E aí acaba acontecendo a interceptação. Mas eu percebi de novo o Kirk Cousins desconfortável. Parece que se ele é um pouquinho mais pressionado do que a média, que é 25, 28% na NFL, ele fica desconfortável e a coisa não anda. Eu poderia também colocar nosso glorioso Young Hoku, que estava um pouco impreciso, né, nesse último jogo, né, poderia ser parte da equação também, mas eu acho que o Kirk Cousins tem que entrar aí para essa conta. Jogou bem mal, pressionado aqui, 9 de 17 em interceptação sob pressão, o Kirk Cousins. O meu quinto perdedor é o Sam Darnold, que nas últimas semanas vem mostrando a sua faceta mais realista. A gente teve nas primeiras semanas a faceta romântica do Sam Darnold, pela história dele,
pela questão dele ter uma oportunidade a mais em Minnesota, mas eu acho que nessas 3 últimas semanas, contra o último quarto contra os Rams, o Sunday Night contra os Colts e esse jogo contra os Jaguars, a gente viu a faceta realista do Sam Darnold, né? E eu até falei, se vocês quiserem ver quem é o Sam Darnold, o jogo contra os Colts mostra com clareza absoluta. Ele vai ter algumas oportunidades aproveitadas no meio do campo e tudo mais, mas ele vai ter uma cota mais alta do que deveria de turnovers. E o grande problema vem sendo o desempenho do Darnold na red zone. Pelo Next Gen Stats, 50% de passes completados na red zone e foram 3 interceptações nas últimas semanas, né? Então, eu acho que isso está sendo um fator bem ruim. Foram 3 nesse jogo e 3 na red zone nas últimas 3 semanas. Isso atrapalha bastante o Minnesota Vikings. Assim como o pass rush de Atlanta pode ser o motivo pelo qual os Falcons acabem caindo na pós-temporada, o Sam Darnold pode ser o fator pelo qual esse bom time de Minnesota caia na pós-temporada. Esse jogo poderia ter sido muito mais elástico. O Sam Darnold estava jogando contra a pior defesa contra o passe na NFL e os Vikings fizeram 12 pontos. É muito pouco, honestamente. Mac Jones também não fez uma grande partida, mas em breve mais sobre no troféu Mac Jones, que é apenas para os membros, então assine o Like Plus, porque o patrono do troféu talvez volte, ainda não decidi, amanhã eu decido, mas talvez volte para o troféu Mac Jones dessa semana. O nosso 6º perdedor é o CJ Stroud pelo segundo tempo, mas eu não acho que só a ausência do Nico Collins justifique o desempenho abaixo do esperado do CJ Stroud, que está sim passando por uma ressaca de segundanista nessa temporada. A gente imaginava que o CJ Stroud poderia entrar num top 5 da NFL nessa temporada na posição de quarterback. A gente imaginava que o CJ Stroud, pelo que ele desempenhou no ano passado, poderia ser um candidato a MVP nessa temporada, e isso não está acontecendo. Menos touchdowns do que a gente esperava, mais interceptações do que a gente esperava, mais passes forçados do que a gente esperava, menos produção no meio do campo para mais de 15 jardas do que a gente esperava, como aconteceu no ano passado. As defesas da NFL responderam ao CJ Stroud. É claro que o principal fator é a linha ofensiva de Houston, que é frágil, e aí o bom desempenho do CJ Stroud para mais de 2 segundos e meio segurando a bola acabou sendo aí um problema para essa temporada. Quando o Nico Collins voltar, isso deve acontecer na próxima semana, a gente deve ver mais passes dando certo em média e longa distância. Claro, eu não vou descartar os Texans aqui, mas o otimismo que eu tinha antes da temporada começar, um otimismo, por exemplo, de Houston pode vencer o Kansas City Chiefs no final da temporada regular, eles jogam neste ano, por exemplo, ainda, ele está bem menor. Pela linha ofensiva, pelo desempenho abaixo do Stroud e pelas lesões. Por incrível que pareça, o Joe Mixon é um dos melhores pontos desse ataque e esse era uma dúvida antes da temporada começar. Então eu acho que o CJ Stroud sai como perdedor aqui porque a gente esperava mais do CJ Stroud e dos Texans. O nosso 7º perdedor é o Aaron Rodgers, porque assim, lembra antes da temporada que meu prognóstico otimista / realista ao mesmo tempo era que a versão que a gente veria do Aaron Rodgers neste ano seria um pouquinho melhor da versão Aaron Rodgers de 2022 dos Packers? Pois bem, está pior do que isso, porque especificamente o Aaron Rodgers pressionado neste ano não está pro Shell, não está ao contrário, está aceitando a derrota. Eu vejo um semblante, uma postura do Rodgers no pocket quando chega a pressão de aceitar a derrota. A única coisa boa do Rodgers sob pressão neste ano, pontualmente, são touchdowns, mas todo o resto, jardas no ar por passe, jardas por tentativa, porcentagem de passe completo, quantidade de sacks, não tá legal. Então eu acho que a defesa dos Jets é uma culpada pela temporada, o play calling também, a comissão técnica, mas isso tem que entrar na conta do Aaron Rodgers, que teve muito menos jogos bons do que a gente esperava, e não dá pra falar que não tem alvo, né? Tem o Garrett Wilson, Davante Adams, tem o Breece Hall no backfield. O Aaron Rodgers não está jogando bem, ponto. Então é um perdedor aqui, o 7º perdedor. O Sean McVay é um perdedor também, os Rams 0 de 3 na red zone, o Anthony Weaver fez um trabalho muito bom defensivo no play calling na red zone em específico, foram 5 field goals do Carty nessa partida e isso foi fator preponderante para a defesa dos Dolphins jogar bem e para os Rams não conseguirem pontuar, né? Então quando o campo ficou curto, a defesa de Miami jogou de maneira muito intensa e bem posicionada. Eu estava com uma expectativa muito boa em relação aos Rams, sinceramente, estava até começando a acreditar que eles poderiam roubar a divisão de São Francisco, tem Arizona no páreo, claro, mas era um time em ascensão, era um time muito quente. E aí, jogando em casa, no prime time contra os Dolphins, uma defesa que estava tomando uma chuva de pontos nas semanas anteriores, a coisa desandou. Os Rams ainda estão na briga pela pós-temporada e pela divisão, claro, mas essa derrota acaba complicando bastante. Nossa 9ª perdedora aqui é a NFC Sul, porque, cara,
começou com uma perspectiva tão boa, né? Os Falcons com Kirk Cousins com um jogo de 500 jardas, uma expectativa melhor pro Bryce Young nessa temporada, porque pior que tava não tinha como ficar. O Tampa Bay Buccaneers eu acho que era um time que também merecia respeito, foi pra pós-temporada ano passado, e o Baker um quarterback acima da média. E a maionese desandou tão forte pra NFC Sul. Os Saints começaram muito bem, com vitórias sobre Panthers e sobre Cowboys, vitórias acachapantes, e perderam 7 jogos na sequência. A defesa desmontou em relação ao que foi no ano passado, e o ataque teve lesões, claro, né? Cruz Olave, o Chicharito, o próprio Derek Carr. O Tampa Bay Buccaneers, eu acho que essa campanha de 4-6, ela não faz jus ao que é os Bucs, mas de qualquer forma perdeu o Mike Evans e perdeu o Godwin. Os Bucs para mim ainda brigam pro playoff mesmo com 4-6 de campanha. E o Atlanta Falcons tem uma defesa que não me passa confiança e quando pressionado o Kirk Cousins também não está jogando tão bem, né? Então isso também me leva a ter um pouco de desconfiança. Fato é que a Atlanta segue sendo favorito na divisão, até pelas derrotas que teve Tampa nas semanas recentes, só que a NFC Sul talvez seja a divisão mais frágil da NFL junto da AFC Sul, né? Mas na NFC não tem comparação, é a divisão mais frágil da NFL e hoje os Falcons devem ser o quarto da NFC, né? Deve ser a quarta campanha entre os campeões de divisão. Logo, eles pegariam o primeiro wild card. Logo, eles pegariam ou o Washington Commanders ou o Philadelphia Eagles, quem perder a NFC East ou quem perder a NFC Norte. Hoje, Atlanta contra Green Bay ou Minnesota, eu estou considerando que Detroit deve ganhar a divisão. Atlanta contra Philadelphia ou Washington, eu acho que o time de Atlanta sai aí como zebra, sinceramente, mesmo jogando em casa, tá? Porque não está passando confiança os Falcons não, sinceramente. Então a NFC Sul, como um todo, sai como perdedora nessa semana e eu acho que como um todo nessa temporada. Agora, a 10ª perdedora é a desigualdade na AFC. Por quê? A gente tem os Chiefs 9-0, eles vão ganhar a divisão e devem ter a folga, né? Em tese. Vamos ver o jogo da semana que vem contra os Bills, pode ser importante. Falando neles, a gente tem os Bills 8-2 e a gente tem os Texans 6-4. Essas três divisões estão meio que fechadas. Eu não consigo ver Chargers e Broncos buscando a AFC Oeste e eu não consigo ver Miami buscando a AFC Leste. Jets e Patriots não tem como, né? Mas não consigo ver. E também, eu sei que são 6-4 de campanha, mas não consigo ver nem Jaguars, muito menos os Jaguars, mas Titans, Jaguars e Colts buscando a AFC Sul. Logo, a gente tem só uma divisão aberta, que é a AFC Norte, certo? Agora, a quinta vaga da AFC deve ser da AFC Norte, deve ser ou Ravens ou Steelers, Steelers ou Ravens. Sobram duas vagas. A gente tem Chargers, Broncos, Bengals, Dolphins e Colts na briga. Para ser muito sincero, vocês conseguem ver Chargers, Broncos, Bengals, Dolphins ou Colts chegando na final da Conferência Americana? Eu acho bem difícil. Eu acho bem difícil que a gente tenha um time do wild card indo longe na Conferência Americana. Rola uma desigualdade forte na AFC. Os times do topo estão muito no topo e essas outras equipes estão bem frágeis, certo? Na NFC isso não acontece, né? A gente tem 2 times brigando pela NFC Norte, a gente tem 3 times brigando pela NFC Norte, 2 times brigando pela NFC Leste e 3 times brigando pela NFC Oeste. Então a desigualdade está bem mais forte na Conferência Americana, tá bom? Gente, fizemos o que podíamos. Para os membros, tem muitos vídeos aí, tem os 5 perguntas que foram respondidas na semana 10 da NFL. Tem também o panorama de playoff, falando nesse último tema, tem o panorama de playoff aí que eu falo as porcentagens de chance de playoff e de folga e tudo mais. Um vídeo dissecando Denver e Kansas City, um vídeo dissecando Philadelphia e Dallas, os 5 coisas que você precisa saber sobre esses jogos. Tem também o troféu Mac Jones, o troféu Peyton Manning, venham conosco, aí custa só uma lata de refri por mês. Clica aqui embaixo, assina, dá uma chance, um mês só. Você pode cancelar depois, não tem problema, mas dá uma chance para ter o dobro, o triplo de conteúdo para você que gosta de NFL, você precisa assinar. Beijo carinhoso, até a próxima e tchau!